Olá, povo progressista brasileiro, meu nome é Wallace Barbosa, sou o criador desse canal e nós temos aqui como objetivo estar sempre travando debates, né, sobre democracia, sob um ponto de vista de esquerda, né, um ponto de vista progressista, para que a gente, num curto espaço de tempo, possa alcançar o status de viver numa nação verdadeiramente solidária, com oportunidades iguais para todos. Bem, gente, eu começo pedindo, né, para que vocês deixem o like de vocês, para que vocês compartilhem, né, para que vocês se inscrevam no canal, que deixem os comentários, né, para que o YouTube entenda esse canal como relevante, principalmente para esse tipo de pessoas que pensam como nós, que pensam verdadeiramente na democracia do Brasil. Olha, ontem eu gravei um vídeo, né, mas eu achei que não que tivesse a intenção de estar fazendo alguma agressão, até porque não foi mesmo, foi muito tranquilo, foi um papo muito tranquilo, mas poderia alguém, em cima daquele vídeo, até colocar palavras na minha boca, coisas que eu não falei, né, mas assim, que fossem induzidas a estar dizendo isso, né, e eu resolvi não fazer, não postar o vídeo ficou guardado aí. Eu estava falando de uma matéria que eu vi na BBC sobre a influência de alguns pastores no golpe, né, da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, e mais do que isso ainda, né, da postura ultra-radical, de ultradireita, ultrafascista, que boa parte, não todos, uma parte da igreja, muito significante, vem tomando nos últimos anos, né, chegar a ponto de tentar fazer o golpe no dia 8 de janeiro. Eu resolvi não colocar esse vídeo para não parecer agressivo. Mas hoje a gente já vê que a própria Polícia Federal entendeu, né, que boa parte daquelas pessoas que estavam em Brasília fazendo aquela baderna eram evangélicos, que foram levados por igrejas evangélicas. A igreja evangélica patrocinou a ida dessas pessoas a Brasília, patrocinou a alimentação, essas coisas todas. Isso não é papel da igreja. Inclusive, na própria lei, né, quando fala das isenções de impostos que as igrejas têm, mas não está dizendo que esse era um papel da igreja de fomentar agressão à democracia do Brasil. Deixei de lado o meu vídeo de ontem porque ele ficou até ultrapassado. Ficou ultrapassado, né? É claro que nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco daquele vídeo que eu fiz ontem que eu não postei, mas ele já está ultrapassado. O Malafaia agora, ele saiu em defesa do Nicolas, ou da Nicole. Foi ele que deu o nome de Nicole, então ele não pode processar ninguém que venha chamar ele de Nicole. O Malafaia está saindo em defesa dele, do que ele falou lá, aquele negócio todo. Malafaia só dá furo. Pouco tempo atrás, alguns dias atrás, Malafaia estava defendendo Bolsonaro em relação às questões das joias, né? Que Malafaia, que Bolsonaro nunca teve a intenção de colocar aquelas joias em seu acervo particular. Só que os filhos do Bolsonaro, no mesmo dia, apareceram dizendo outra coisa, não, que ele tem um direito sim de colocar aquilo no acervo particular. Então, gente, é esse tipo de discurso dessas lideranças políticas, religiosas, que também são políticas, né? Esse tipo de discurso que levou a esse radicalismo, de Brasília, e por isso muitas pessoas estão presas. Algumas foram soltas, mas com a tornozeleira eletrônica, com ponto eletrônico no pé. Essas lideranças levaram essas pessoas a passarem essa humilhação. Eu vejo isso como uma humilhação, você sair na rua com a tornozeleira, né? O Estado tem que saber onde é que você está pisando. Quem levou essas pessoas a isso foram as igrejas, foram os pastores mal intencionados. Mal intencionados. E agora ele vem defendendo o Nicolas, né, que Nicolas apareceu de peruca. Eu acho até que talvez, né, para que a gente esquecesse um pouco essas questões das joias, sei lá, uma patifaria, uma molecagem, não, e ele está lá, não, defendendo. Inclusive usou o nome da ciência
da ciência para defender a fala do Nicolas, que o Nicolas dizia, né, que os homens trans não são que as mulheres trans não são mulheres, são homens, né? E a ciência prova isso. A ciência também fala da evolução. E ele não aceita a evolução. Os evangélicos não são evolucionistas, são criacionistas, mas a ciência diz, a ciência ela é evolucionista. E nisso a ciência não serve, a ciência não presta. E outras coisas mais, né? Que a igreja não aceita da ciência. Como, por exemplo, até a vacina. A ciência também dizia que a vacina salvava. A igreja não. Pelo menos a igreja liderada por essas pessoas disse que não. E agora ele usa a ciência para dizer que o Nicolas estava certo. Também falava que o Bolsonaro estava certo por não querer as joias, e o filho dele está dizendo que o Bolsonaro está certo porque quer a joia. Então, a igreja está muito perdida, está muito confusa, porque a intenção da igreja não tem nada a ver com salvação. A intenção da igreja é o poder. A intenção da igreja é estar na periferia do poder, né? E ali ela conseguir alcançar os seus objetivos, que são, na verdade, os objetivos dos pastores. Então, nessa matéria da BBC, que eu acabei não publicando por achar que poderia parecer um pouco agressiva, começou falando de uma pastora daqui do meu estado, do Espírito Santo, da região de Guarapari. Não vou citar nomes, que é para não me comprometer depois. Mas isso está é uma matéria da BBC, onde fala dessas questões da influência dos pastores. Então, ela fala que a primeira aparição dela é um bloqueio de ruas, né, logo quando o Jair Bolsonaro perdeu a eleição. Então ela fala, não, que aquilo ali é um processo de Deus, e que Deus vai fazer isso, e, sabe, aqueles gestos característicos que você vê que é um pouco artificial. É um pouco artificial aquilo. Tanto que não tem presença do Espírito nenhum, porque todas as previsões que ela fez foram por água abaixo. Será que o Espírito Santo erra tanto assim? Então, ela tem tinha mais de 300 mil seguidores. Ela é pastora de uma igreja não física, de uma igreja da internet, né? E que ali, com certeza, pelas visualizações que ela tem, ela ganha até mais que se tivesse montado uma igreja. Eu estou falando de ganhos financeiros. E ali induziu muita gente para o golpe. E tinham outros casos de outros pastores com previsões horríveis, né? Teve um pastor que pregou que o Lula já havia morrido, que quem estava ali não era Lula, e que as pessoas encegueiradas, né, foram para Brasília, porque aquele homem que estava lá não era o presidente. Tanto que uma vez o Braga Neto foi no cercadinho, né? E aí falou, não, que eu estive próximo a Lula. Aí uma mulher me perguntou, mas era ele mesmo? Então essas pessoas estão acreditando em tudo que esses pastores estão falando. E eles estão jogando essas pessoas num buraco. Eu não sei quem está pagando o advogado dessas pessoas que foram presas. Eu não sei. Mas, não sei se é a igreja, não sei se são alguns partidos de direita, né? Mas se forem eles que estiverem pagando, olha, já começa um prejuízo aí, que muitos perderam até emprego. Muitas pessoas perderam saúde, que eram pessoas já de idade, né, que acabaram caindo no conto desses pastores da internet. Esses pastores do YouTube, do Facebook, né, no Instagram. Então são muitos pastores que estão fazendo isso, e aí estão conduzindo muita gente. O problema é o seguinte, que igreja de Cristo é essa que prega um golpe contra a democracia? Que Espírito Santo é esse que prega um golpe daquele onde poderia ter morrido pessoas? E tem um desses pastores que até fala, não, nós vamos ter uma guerra, e essa guerra vai começar do sul, nós já estamos armados esperando. Que Espírito Santo é esse que arma as pessoas? Eu já falei em 2 vídeos meus aqui, que uma vez uma igreja, há pouco tempo, né, uns 6 meses atrás, 5, 6 meses atrás, uma igreja aqui no estado quis sortear uma escopeta. Isso, gente, isso, de forma alguma, isso vem de Deus. De forma alguma, isso passa por Jesus Cristo. Se alguém conseguir me convencer que isso parte de Jesus Cristo, eu deixo de ser cristão.
Mas é evidente que ninguém vai me convencer disso. Deus é amor, Deus não foi feito para estar em partido político de extrema direita. Seria a mesma coisa que você falar, não, foi Deus que orientou Adolf Hitler. Não, Deus também orientava a Benito Mussolini. Eu não sou contra religiosos entrarem na igreja, porque historicamente isso aconteceu por muitas vezes. Perdão. Durante a Idade Média, né, foi uma idade das trevas, realmente das trevas, nós vimos que muitos religiosos praticamente romperam com a igreja em defesa dos menores, dos menos favorecidos. Outros não romperam com a igreja, não tiveram papel político, mas tiveram um papel voltado para os mais necessitados, como por exemplo São Francisco de Assis, né, que foi um religioso que se preocupou com o povo. E tem vários outros exemplos, a própria literatura mostra isso, não na Idade Média, mas já na Idade Moderna, né? Que a Idade Média ela vai acabar lá no final do século XV, na Idade Moderna, que começa aí, vai até 1789. Então vários escritores trouxeram em sua literatura, como por exemplo Alexandre Dumas, né, que é o escritor francês, autor de, por exemplo, Robin Hood, né, um livro dele. Ele traz ali um frei que defendia os pobres, que estava com Robin Hood, que era o cara que estava liderando a rebelião dos pobres contra os poderosos. Então isso em várias literaturas, o Abade Faria, que é também do Alexandre, né, na literatura O Conde de Monte Cristo, também estava a favor ali dos direitos humanos, né, estava a favor daquele que tinha perdido os seus direitos humanos, que estava tendo seus direitos humanos sendo extorquido por terceiros. Tem vários exemplos disso na literatura, onde alguns religiosos se voltaram contra o poder, né, em defesa dos menores. Um dos casos clássicos desse, não na literatura, mas agora na vida real, aconteceu recentemente. Eu digo recentemente, embora já tenha mais de 50 anos, mas eu digo recentemente porque a história tem mais de 4.000 anos, né? Então, um fato que aconteceu há pouco tempo atrás, 50 anos atrás, a gente pode chamar de ontem, que foi um pastor protestante americano que ele tinha um sonho. Ele falava, eu tenho um sonho. Um sonho é ver que os direitos dos homens negros sejam igual aos direitos dos homens brancos. Por que ele estava falando isso? Porque o povo estava sendo, o povo negro, né, estava sendo massacrado pelo povo branco com bênção de algumas igrejas evangélicas. Algumas igrejas evangélicas protestantes, né, vamos dizer assim, foi dentro da igreja que foi criada a Ku Klux Klan, que matou muita gente, botava fogo em muitos negros, pendurava os negros nas árvores, né? E isso veio passando de décadas por décadas, até quando você chega no final dos anos 60, no final dos anos 60, né? Crises terríveis entre brancos e negros, e aparece esse homem dizendo que tem um sonho de igualdade de direitos, né, entre os povos negros e os povos brancos. Ele acaba sendo assassinado. Então ele era um religioso, era um pastor evangélico que estava lutando por isso. Aqui no Brasil também nós tivemos vários exemplos disso. Aliás, eu me interessei por teologia, estudei, fiz faculdade de teologia, muito inspirado por uma teologia que era chamada teologia da libertação. Poucas pessoas sabem disso, mas passou por minha cabeça no final da minha adolescência, até estudar para padre, alguma coisa assim, muito inspirado por isso, por essas coisas. E fui fazer faculdade de teologia bem depois disso, né? Então, quem eram essas pessoas? Por exemplo, Dom Evaristo, né, que lutava pelos direitos humanos, Dom Helder Câmara, enfrentando inclusive a ditadura. Enquanto os protestantes estavam a favor da ditadura. Como que o protestante, o povo de Deus, como que um povo de Deus pode ser a favor de uma ditadura que torturou, que matou? Né? A gente vê até o exemplo aqui, eu já falei isso várias vezes, é um exemplo lamentável para o meu estado, hoje um senador, né, que andava com um boné escrito Brilhante Ustra, um torturador. Então a gente teve essas pessoas que enfrentaram Dom Pedro Casaldáliga, que era um bispo
espanhol. Eu tenho um livro dele de poemas, um livro incrível de poemas dele, é, que fala, né, da relação do homem, né, com a terra e tal. E ele foi bispo em Araguaia, né, onde estava ocorrendo aquela resistência é, da luta da terra, né, e que foram quase todos dizimados pelo exército. Então ele estava lá junto com essas pessoas que estavam resistindo à ditadura. Teve também Frei Beto, né? Aliás, um livro que eu recomendo é o livro Batismo de Sangue, uma história incrível, né, contada naquele livro do Frei Beto, e que conta a história do Frei Tito também, que Frei Tito era parceiro ali do Frei Beto, e que morreu no exílio, com sequelas mentais da tortura que sofreu. E o povo protestante estava defendendo essa ditadura. Houve até aquelas marchas do Colégio Mackenzie, aquele negócio todo, né? Teve também o Leonardo Boff, que eu tenho vários livros dele aqui na minha casa, que eu acho que dos autores teólogos, né? Talvez é que eu mais tenho livro dele aqui na minha casa. Então eu sou a favor, sim, de que o povo que se sente realmente um povo cristão, que saia, sim, em defesa de uma política, mas uma política cristã. Eu não posso ser cristão e falar que eu vou defender o Bolsonaro com esse monte de joia no bolso. Sabe, eu não posso ser cristão e pregar um golpe. Esses pastores na internet, da mídia, das redes sociais, eles pregaram um golpe onde pessoas poderiam ter morrido. Que Cristo é esse? Que Espírito Santo é esse? Essas pessoas jamais estão sendo movidas pelo Espírito Santo. A igreja precisa acordar para isso. Precisa acordar. Teve nessa matéria da BBC, falou de vários pastores que estão fazendo essa prática, chamando as pessoas para a guerra, né, em nome de revelações que eles tiveram, que Deus falou para eles, né, um monte de coisa, aquela coisa toda que a gente sabe que é para enganar os mais ingênuos, né? Então, sabe, o que essas pessoas estão fazendo é criminoso, está levando essas pessoas mais ingênuas à perdição. Aí apareceu um outro rapaz falando, que é um estudante de teologia. Aliás, não é nem esse estudante, apareceu também um estudante de teologia, mas foi um outro rapaz, que, como eu disse, não quero citar nomes, e que ele fala, né, que uma pessoa conhecida dele falou, ainda bem que você apareceu para esclarecer essas coisas, porque minha mãe já está ficando maluca já, porque o Deus vai acabar com o Brasil, porque o Brasil elegeu Lula. Então é isso que eles estão pregando, né? O mundo tem um pastor desse, cretino, isso é cretinice que esse cara faz, que ele fala que não, que ele veio para tirar as esperanças, porque agora com a eleição do presidente Lula, Deus vai acabar com o Brasil mesmo, não tem como, né? Não tem palavra de esperança para nos dar por causa disso, né? E que Deus também falou com ele para ele instruir as pessoas como sobre quando você vai acabar, o Brasil vai acabar, sobreviver a quê? E aí ele lança um livro, né, de 300, um curso, aliás, de R$ 389, que se divide em 12 vezes de R$ 38,90, tem até um ágio aí, né? Quer dizer, o mundo vai acabar, o Brasil vai acabar, mas se você comprar o curso dele, você tem a solução. Isso é um picareta. Isso é um picareta. Aliás, picaretices desses caras a gente vê demais na internet. Ameaças. Existe ameaça. Teve um pastor aí que até é deputado, já há alguns anos que ele é deputado, em que ele fala lá, né, que a pessoa doou o cartão, mas não doou a senha. Aí a pessoa vai pedir um milagre e Deus não vai dar. Porque isso é uma ameaça. Olha, você está querendo um milagre, você tem que pagar para ter um milagre. Jesus Cristo não cobrou nada de ninguém para fazer os milagres que fez, né? Curou muitos cegos. Olha, tem muito cego ainda para ser curado, pessoas que não estão vendo, que estão sendo exploradas, que estão sendo enganadas por uma cultura religiosa mentirosa. Mentirosa. Tem um outro religioso que
que eu sempre defendo aqui, e que não fala, ele não usa uma camisa do PT, não, tá, gente? Ele não se diz comunista, nada disso, não. Ele é cristão, de fato. O que ele prega, de fato, é o cristianismo. É o Padre Lancelotti de São Paulo. Qual o pastor que segue o exemplo do Padre Lancelotti? Eu não tenho visto nenhum. Pelo menos esses que aparecem na mídia, esses pastores que eu costumo chamar de midiáticos. E nem esses padres midiáticos também. Tem padre aí que se parece animador de cabaré. Né? Tem um que aparece com um chapéu branco enorme, com a roupa branca de cowboy, fala coisas absurdas, não prega nada de Jesus Cristo. Por que não pega o exemplo do Lancelotti, vai fazer um trabalho como faz o Lancelotti? Pouco tempo teve um outro aqui em Espírito Santo lançando um livro, que eu também não vejo nada de que eu vou ver santidade nas pessoas quando elas olharem para os pobres, porque foi isso que Jesus falou: quando você fizer um pobre, é a mim que vocês estão fazendo. Esse é o manifesto político do cristianismo, é quando você faz isso para um pobre, é para Jesus que você está fazendo. Mas tem gente defendendo o Bolsonaro e não teve pastor defendendo Bolsonaro no caso absurdo das joias, mas que não teve coragem de defender os Yanomami. A exemplo do meu último vídeo, tem um helicóptero passando aqui que eu vou ter que esperar ele passar, porque ele passa muito baixo aqui em cima do meu apartamento. Passou. Isso vai virar uma tradição dos meus vídeos, porque passa muitos aqui, né? E saem do aeroporto, se não me engano, eles vão para as plataformas de petróleo, né? Então passa aqui, já vão direto para o mar afora. E vai ter que ser assim, não vou poder parar com a passagem deles, não. Então, está acontecendo muito isso, gente. O Evangelho de Jesus Cristo é para os menos favorecidos, não é para defender quem roubou joia, não é para defender quem quer dar um golpe contra a democracia, não é para defender torturador. O Evangelho de Jesus Cristo, não. O Evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de amor. Não pode ser confundido com um evangelho de violência. Teve pastor que disse há pouco tempo atrás que Jesus não comprou arma porque na época não vendia. Vocês vão na internet que vocês vão achar isso. Esse não é o meu Jesus Cristo. Se alguém me... Vou até falar o que eu falei lá no começo do vídeo. Se alguém me provar isso e me convencer disso, eu deixo de ser cristão. Eu deixo de ser cristão. Só que ninguém vai me provar isso. Que Jesus Cristo compraria uma pistola. Já pensou Jesus Cristo entrar numa loja e comprar uma pistola? Isso é nojento. E a igreja fez sinal de arminha no púlpito. E a igreja está com Bolsonaro, sabendo que Bolsonaro é miliciano. A igreja tem um braço na milícia ou a milícia tem um braço na igreja? Bem, gente, meu vídeo já está um pouco estendido. Eu começo ficando por aqui, pedindo, né, que vocês deixem o like de vocês, comentários, que vocês compartilhem o vídeo e que se inscrevam no canal. Antes de encerrar, eu quero dizer que não tenho absolutamente nada contra nenhuma igreja evangélica. Pelo contrário, eu gostaria muito que a igreja evangélica se libertasse dessas lideranças que hoje estão tomando conta. E outra coisa, muito cuidado com pastores de internet. Muito cuidado com isso. Que são pessoas que não têm igreja física, então não tem compromisso com muita coisa, não tem responsabilidade com muita coisa, não. Eles postam qualquer coisa, daqui a pouco a própria justiça pode mandar tirar, mas em pouco tempo são centenas de milhares de visualizações. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de pastor que a gente não consegue tocar, que não consegue conversar pessoalmente com ele. Fico por aqui e que tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus.